Gente, eu vou aproveitar que tivemos esse tempo, o Leandro conseguiu fechar a apuração. O governo Lula derrubou o sigilo de telegramas do Itamaraty e embaixadores relataram indignação com questionamentos de países da Europa, como a França, sobre o assassinato da Marielle Franco. Leandro, por que indignação? Dani, eles questionaram o fato de de partidos da França só quererem saber de um crime que mobilizou as embaixadas do Brasil em vários locais do mundo. Para explicar direitinho essa história, parte dos sigilos de 100 anos colocados pelo governo Bolsonaro em diversos assuntos estão sendo progressivamente derrubados. A gente já trouxe aqui o sigilo sobre os cartões de acesso dos filhos do ex-presidente da República ao Palácio do Planalto, sede administrativa do governo, e agora eu consegui, hoje, por lei de acesso à informação, os telegramas que o Itamaraty disparou, as comunicações feitas pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o caso da vereadora Marielle Franco, sobre a morte dela, ocorrida em março de 2018, durante o governo Michel Temer, até agora, até o final da administração Bolsonaro, que colocou sigilo sobre esses telegramas. Agora todo o material, e são mais de 700 páginas de material, foi tornado público. Eu tive acesso a tudo isso. Encontrei lá, Dani, um telegrama que me chamou muita atenção pela retórica usada pelo embaixador do Brasil na França à época, e que é uma retórica frequentemente mobilizada pelos bolsonaristas para falar sobre a morte da Marielle Franco, né? Esse documento ele foi feito pelo então embaixador do Brasil na França, o Luiz Fernando Serra, que questiona o fato de um determinado partido francês querer saber do rumo das investigações do caso Marielle, mas não se interessar pelo caso do ex-presidente Bolsonaro, quando ele foi alvo de um atentado com faca. Isso está num telegrama diplomático? Isso, é um telegrama diplomático, em que ele relata ter recebido esse pedido de informações por parte de um partido francês e ter respondido, e ele responde com muita indignação pelo fato de os franceses só quererem saber desse caso, do caso Marielle, que tinha acontecido há pouquíssimo tempo. Esse é um documento de 2020, e não quererem saber da morte do Celso Daniel, ex-prefeito do PT lá de Santo André, que morreu em 2002, e não quererem saber nada sobre o que aconteceu ali quando Bolsonaro foi vítima de uma facada. Para trazer exatamente o que escreve o embaixador nesse documento, Dani: fiz constar nas missivas de resposta minha profunda indignação com tratamentos tão díspares em relação a crimes sobre os quais as investigações tinham chegado a conclusões similares. Deixei registrado que esses dois crimes tão graves como aqueles as quais as parlamentares muito se preocupam, não tinham deles, no caso dos franceses, recebido qualquer manifestação. Então esse é um telegrama que mostra um pouco sobre como uma parte ali da política externa do governo Bolsonaro tratou o caso Marielle. A França, um país super importante para o Brasil, em termos culturais, inclusive, questionou o rumo das investigações do caso Marielle e recebeu essa resposta cheia de indignação do então embaixador. Isso estava sob sigilo, caiu hoje, Dani. Querido, você consegue me escrever, me mandar, talvez, esse relatório? Eu quero dissecar ele com você. Gente, isso é telegrama diplomático na diplomacia. Aliás, o Lorival, Edu, fala para mim se o Lori está com a gente? Tá chegando? Joia. Então, ótimo, porque o Lorival vai conseguir explicar para quem está em casa como, em diplomacia, a linguagem que você usa é importante. E muda a forma como um país é visto lá fora. A linguagem da diplomacia, ela é cheia de... Está aqui o decano. Louri, para quem está em casa entender, né? O mundo da diplomacia, ele é um mundo muito à parte, onde as luvas, elas não são nem de pelica, assim. Seria algo quase que de cetim, uma coisa de seda, seda puríssima, muito fina, em que as pessoas, elas têm, cada palavra está posicionada de uma forma a passar uma impressão e a trazer ali um ganho, um recado, abrir uma porta, fechar uma janela de um país com o outro. É isso. Quando um embaixador
do Brasil na França responde a um questionamento de um partido político sobre o assassinato de Marielle, perguntando por que eles não estão perguntando da facada do Bolsonaro, o que isso nos diz? Isso significa que o embaixador estava mais preocupado em contentar e demonstrar lealdade ao presidente, ao governo, do que a cumprir